Presidente, também algumas palavras com relação a esse assunto que tomou conta do país, que é a paralisação dos nossos caminhoneiros. A gente sabe que a logística nacional é movida sobre rodas no nosso país e esse protesto, essa paralisação hoje, ela denota a política equivocada que o governo federal adotou com relação aos preços dos combustíveis. Um preço extremamente predatório, exorbitante e que o vereador Renato mais cedo ou mais tarde iria estourar. E estourou. E nós sabemos que realmente os preços dos combustíveis eles pautam, né, e dá um efeito cascata. À medida que ele sobe todo o resto. Né, vem a habitação, o vestuário, a alimentação, a comida. E o governo federal apregoando essa inflação baixa, né, mentirosa, enfim, e a Petrobras fazendo caixa às custas do sacrifício do povo brasileiro, do povo trabalhador. Então, realmente, é muito complicada a situação, é uma paralisação muito dura, muito difícil, mas que ela precisa acontecer. Né? Na minha opinião, o que hoje os caminhoneiros, os profissionais do transporte estão fazendo, estão sendo porta-vozes dos brasileiros com relação a essa política extorsiva do preço dos combustíveis que tem aumentado quase diariamente. Isso realmente vai precisar cessar em um momento, e o momento me parece que é agora o ponto definitivo disso. E o governo precisa se dar conta, né, que não pode tirar de um lado e colocar no outro. É a situação, né, levantada de que quer se zerar a contribuição de intervenção do domínio econômico à CID e reonerar a folha de pagamento. As nossas entidades empresariais precisam ficar muito atentas. E mais, vereador Eloy Frisso, eu vejo, né, e tenho como muito importante que as entidades empresariais, representantes das empresas do nosso município, precisam se manifestar de maneira clara, objetiva e cabal de que é contrária a esta política de preços adotada pelo governo federal e pela Petrobras. Nós precisamos deixar isso muito claro. As entidades empresariais do nosso município precisam ser claras com relação a isso, que é contra, porque muitos dos nossos parques fabris, vamos citar um, por exemplo, a Agrale, já está sem insumos para tocar a sua produção, fecha hoje e amanhã. E nós sabemos, né, da crise, da redução da atividade econômica que veio nos últimos 3, 4 anos, e agora com mais essa dos combustíveis. Então, as entidades precisam, né, ser muito claras, objetivas e cabais, no sentido de que são contrárias a essa política de preços adotadas, sugeridas, né, atendendo ao mercado internacional. Gustavo, me permite uma parte? Já vou lhe conceder, vereador Eloy. O Brasil, ele é autossuficiente na produção de petróleo. A manifestação dos engenheiros que Vossa Excelência coloca fica muito clara nesse sentido. Nós não precisamos estar importando, né, determinados tipos de combustíveis, como é o óleo diesel, né, em detrimento da produção nacional, que poderia ser muito mais barata do que nós comprarmos fora. Vereador Eloy, senhor parte. Veja, vereador Gustavo, que o Brasil se presta a um jogo internacional, né, com o boicote que está acontecendo à Venezuela, na compra de petróleo venezuelano pelos americanos, né? Eles deixam de comprar o petróleo venezuelano e passam a comprar o petróleo brasileiro, e o Brasil continua sendo um grande exportador de commodities, né? Só exporta, né, produtos primários, né? E ao invés de produzir aqui o óleo diesel, a nossa refinaria Alberto Pasqualini aqui é um exemplo, né, que ela pode produzir o óleo diesel, pode produzir a gasolina, né? Está aí sucateada, né? Estão sucateando exatamente para forçar a privatização, vereador Gustavo. Então, nesse sentido, eu acho que esse governo Temer, sem dúvida nenhuma, é um governo entreguista, né, a serviço dos interesses dos grandes monopólios internacionais, e isso está ficando cada vez mais evidente. E, lamentavelmente, a grande mídia tem apoiado isso, né? Quando o tal de Pedro Parente lá diz não, que o que tem que balizar o preço do óleo diesel da gasolina é o preço internacional. Bom, então aplica aqui o preço dos americanos aqui, que é bem mais barato, né, vereador Gustavo? Vamos comparar o preço americano e o preço aqui no Brasil? Obrigado, vereador. Sem dúvida, vereador Eloy, eu concordo com Vossa Excelência. Inclusive, alguns deputados federais já estão pedindo a cabeça do presidente Pedro Parente. Eu acho que não tem mais condições de estar à frente dessa petrolífera, né?
E mais, eu acho que assim, os trabalhadores, presidente, finalizo, né, do ramo de transportes rodoviários, eles precisam de respeito. Eles são muito importantes para o país, transportam a economia do país sobre rodas e só agora nós estamos nos dando conta o quanto eles são importantes. Então, essas manifestações, na grande parte delas, manifestações pacíficas, né, contra o aumento abusivo do preço dos combustíveis, elas precisam ser entendidas pela população. Precisamos ir com calma, com cuidado, não entrarmos no jogo do governo federal, né, que aplica essa política extorsiva e justamente isso, precisamos de uma vez por todas, fazer com que o preço dos combustíveis baixe, porque isso é bom para a própria Petrobras, é bom para a economia, é bom para o país. Obrigado, presidente.